Fala pessoal, tudo bem? Mais um Prime Talk aqui para vocês. O convidado de hoje, um cara bem especial. Tive o prazer de dividir banco ali de pós-graduação com ele. Tem um conhecimento vasto na área de doc e grafo. Vocês vão absorver bastante conhecimento com ele. Vamos tocar num assunto um pouquinho polêmico, mas antes eu quero te convidar a se inscrever no canal para que você não perca esse conteúdo de qualidade. Se fizer sentido, deixa o seu like e, por que não, compartilhar com alguém que possa ser impactado ou ajudado com essas informações que nós vamos passar. Evaldo, se apresenta aí para o pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Evaldo, eu sou perito criminal da Polícia Civil aqui de Minas Gerais, atuo na área de documentoscopia e grafotécnica, né, nos exames da Polícia Civil, e exerço esse papel também de perito judicial e assistente técnico na esfera civil, na esfera do trabalho, aqui no meu estado. Aí hoje a gente vai falar um pouco para você sobre documentoscopia, grafoscopia, a gente vai bater um papo aqui com o Tiago sobre esses temas. Show de bola. O Evaldo também está presente no corpo docente da nossa pós em perícia judicial prática, né, aplicada à grafoscopia e documentoscopia. E como eu gosto de trazer pessoas aqui que são skin in the game, né, como eu gosto de dizer, que coloca a pele em jogo, que estão vivendo a perícia, ele é um cara que vive os dois lados, né? Ele está dos dois lados do balcão. Evaldo, eu queria que você comentasse com o pessoal, principalmente para quem é novo, que está entrando na área pericial agora, a principal diferença, né, das atuações de um perito oficial, né, para perícia judicial, que é algo mais privado ali, né, uma esfera mais privada, civil da área pericial, e que você fizesse essa contextualização, já que você tem o privilégio de estar em um estado que te permite fazer essa atuação nas duas áreas. Ótimo, Tiago. Primeiro chamar a atenção esse ponto que você falou por último aí, porque é uma pergunta recorrente que eu recebo nas redes sociais, enfim, que eles perguntam: servidor público pode ser perito judicial? Policial pode ser perito judicial? O que que acontece? O judiciário, ele barra, a princípio, os servidores do Poder Judiciário, certo? Então, quem atua no Poder Judiciário, que é servidor público do Poder Judiciário, não pode atuar como perito judicial, porque haveria um conflito de interesse. Em relação aos servidores dos outros poderes, né, do Executivo, que é o meu caso, e do Legislativo, aí tem que avaliar cada órgão, porque aí pode haver uma proibição específica do órgão em que o servidor trabalha. No caso da Polícia Civil de Minas Gerais, não há essa proibição. Então, eu posso atuar como perito judicial, como assistente técnico, desde que não na esfera criminal. Eu não posso ser assistente, por exemplo, na esfera criminal, senão haveria um claro conflito de interesse, né, entre a atuação da polícia e a minha particular. Eu sei, por exemplo, que as polícias civis de alguns estados, do Distrito Federal, a própria Polícia Federal, a legislação interna a lei orgânica desses órgãos proíbe que os servidores atuem em outras funções, né? Geralmente eles só podem lecionar. Então aí é uma proibição do órgão. No caso da Polícia Civil de Minas Gerais não tem esse órgão, então o servidor teria que verificar na sua instituição se há essa proibição, né? Em relação às diferenças, Thiago, assim, tem várias diferenças. Né? Tem muitas semelhanças, apesar de, né, é a mesma área, mas tem várias diferenças. Por exemplo, para começar falando, em relação ao tipo de documento que é examinado, né? Na perícia criminal, a gente recebe muitos documentos de identificação, suspeitos de falsificação, de alteração. A gente recebe cartas de ameaça, cartas de suicídio. A gente recebe alguns documentos que eu costumo dizer que são meio exóticos, assim. Por exemplo, eu já fiz perícia em pichação, que é uma perícia grafotécnica, né? A pichação em si é considerado um documento, vamos dizer assim. A gente recebe embalagens de medicamento, envelopes de correspondência para tentar identificar o autor daquilo ali, né? E recebe alguns documentos que são comuns à área civil. A gente recebe alguns contratos, promissórios, cheques, mas esse perfil de documento, esses primeiros documentos que eu falei, raramente você vai encontrar isso numa perícia judicial, né? Na perícia judicial, o foco é mais esse, são contratos, promissórias, cheques, são documentos que geralmente estão relacionados a algum tipo de negócio, algum tipo de acordo entre partes, né? Então, acho que essa é uma primeira diferença. Uma outra diferença, assim, aí é do trabalho, que é o seguinte: como perito criminal, eu não preciso
Eu não dependo da nomeação do juiz. Eu sou perito criminal, recebo ali semanalmente a minha conta de trabalho, né, que a demanda, inclusive, é muito grande. Então, eu sou um servidor, tenho meu salário garantido, férias, 13º, né? Sou um profissional contratado. Na perícia judicial, você já tem mais a lógica do profissional liberal. Né? Você depende da nomeação do juiz, depende de divulgar seu trabalho para os advogados, para as partes, para que elas te contratem como assistente. É, 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 então, assim, tem essa diferença. Então, assim, tem outras diferenças, mas eu acho que as principais são essas, assim, que eu vejo, são essas diferenças. Bacana. Uma contextualização bem simples de se fazer é que se a relação for encaminhada para o lado do crime, né, do criminal, geralmente vai estar ali ligado à perícia oficial. E se você pretende lidar com esse tipo de atuação, né, com esse tipo de análise, provavelmente você vai precisar ser aprovado no concurso público e ter ali todo um uma rotina, né, de estudos e tudo mais, até chegar ao ponto de ser, ter a sua nomeação efetivada ali como servidor público e você ter essa atuação mais nichada aí. É certo também que a casuística que o Evaldo tem na perícia estadual é infinitamente maior do que os peritos federais, né? Porque ele abraça ali uma enormidade de casos que a Perícia Federal nem sempre tem a possibilidade, porque eles estão restritos ali a crimes federais. Então, nesse ponto também, Uhum. é algo que engrandece muito o conhecimento do Evaldo e dos peritos estaduais, porque eles podem fazer desde um acidente de trânsito até um laudo documentoscópico. Então, tem uma gama gigante aí de análises a serem feitas. Isso é bastante interessante. Uhum. Mas, Evaldo, eu quero tocar num assunto aqui que ele ficou até polêmico, né? Eu não vou entrar no mérito se é certo, se é errado. A gente queria expor para o pessoal aqui o que tem de perigo, o que tem de segurança, que são as famosas coletas, né? E aí, com a pandemia, nós tivemos aí o advento da coleta remota. É um período que nós passamos aí com uma dificuldade muito grande de contato físico, né, pessoal, e foi desenvolvida essa alternativa que acabou pegando, né? Acabou ficando algo bem factível e facilitou também a atuação dos peritos judiciais pela questão da liberdade geográfica e tudo mais. Eu queria que você comentasse, primeiro, como que você enxerga a coleta presencial, né? Os cuidados, o tipo de atenção, a preparação prévia quando você, por exemplo, vai marcar uma coleta presencial, como que você faz? Qual que é o seu ensaio antes, né? O que você prepara para chegar no dia e correr tudo bem? Como que é isso? Para depois a gente falar um pouquinho da remota. Olha, Thiago, primeiro eu queria dizer o seguinte, chamar a atenção, está na literatura e eu vejo isso na prática, o principal ponto de uma perícia grafotécnica, né, o sucesso da perícia, ele está diretamente ligado aos padrões disponíveis para exame. Então, você ter uma boa amostra de padrões, não só padrões colhidos, né, especificamente para os exames, a gente chama de padrões sob demanda, mas também padrões pré-existentes, padrões naturais, né? Então, sempre que possível, o ideal é trabalhar com os dois. E eu posso dizer, assim, de cadeira, que o principal ponto para o sucesso da perícia é você dispor de bons padrões, em boa quantidade, adequados, enfim, atendendo a todos os requisitos. Então, é fundamental. O melhor perito, se ele não dispuser, né, dos padrões corretos, ele não vai chegar a um bom resultado. Em relação à colheita, né, que eu acho que é uma etapa fundamental da perícia, tem gente que até trata como se ainda não fosse a perícia, para mim já é o início da perícia. O que eu faço? Eu acho importante você estudar o caso, o que está sendo cobrado, o que vai ser periciado. É uma assinatura? É uma carta? É um contrato? Enfim, é um preenchimento de um documento? Então, a primeira coisa é saber disso. Então, estudar o caso antes, preparar o material antes, né? E, em alguns casos, você tem uma parte, vamos dizer, que é padronizada, né? Um formulário padrão, só que dependendo da situação, aí eu produzo material específico para aquilo.
por exemplo, já teve situações de eu bolar um texto, porque né, eu tenho um texto padrão que eu uso, que é a carta forense, né, que é um texto padronizado, só que assim, é um bom texto para colher, só que tem situações que eu acho que ele não abarca tudo. Então, eu já tive várias situações de perceber ali as particularidades daquela assinatura ou daquele texto, eu produzir um texto direcionado, onde eu vou induzir a pessoa a escrever algumas coisas que eu quero, porque vai ter ali algumas letras, algumas junções, algumas combinações, né, que estão presentes na assinatura ou no texto que está sendo questionado. Então, eu quero que ele reproduza naquelas condições. Então, em alguns casos, eu faço isso. Eu produzo um texto específico ou eu vou ditar, ou eu vou pedir para a pessoa copiar, é, 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 que vai ter aquilo que eu preciso, que eu achei mais particular, mais peculiar, que eu falo assim, eu quero checar se ele faz isso. Outra vantagem que eu vejo também da colheita é esse feeling que você tem quando você está periciando ali com o fornecedor. Você consegue perceber se ele está disfarçando a letra, né? Se ele está tentando fazer alguma coisa diferente ali. Então, durante o procedimento, com o tempo, você vai ganhando essa experiência, vai pegando os macetes. Então, ali naquele tete a tete, ali, naquele feeling do perito durante a colheita de padrão, você pode perceber alguma coisa e ir tentando contornar isso, usando estratégias para tentar é, é, conseguir uma colheita satisfatória. Como eu falei, se ele estiver disfarçando, se ele estiver com dificuldade de escrever, se ele realmente tem uma dificuldade real de escrever ou se ele está simulando essa dificuldade, enfim. Então é importante isso, o perito já ir para a colheita sabendo do que se trata, ter estudado o caso para desenvolver essas estratégias durante a colheita. Tem algo que é muito usual, que o pessoal comenta, e eu queria que você falasse sobre isso tecnicamente, se faz realmente sentido, quando a pessoa já está com a má intenção de disfarçar, de tentar ali ludibriar o perito no momento dessa coleta de padrões, quanto mais cansado ele estiver do ponto de vista de ter muitos textos a serem reproduzidos, muitas assinaturas a serem reproduzidos, isso é melhor ou pior? E ainda, se você fizer um texto longo para ele, o fato dele ter algo mais longo para escrever é mais fácil ou mais difícil para ele conseguir manter um padrão de disfarce, manter uma tentativa de enganar o perito? Olha, Tiago, assim, esse disfarce ele pode acontecer em dois momentos, né? Talvez quando, vamos pegar o exemplo de uma assinatura, ele pode ter disfarçado no momento que ele produziu a assinatura, que vai ser periciada depois, ou ele pode tentar disfarçar os padrões, né? Nesse momento de fornecer o padrão, ele pode tentar disfarçar. Aí, quanto mais texto, quanto mais ele escrever, quanto mais você ocupá-lo, maior a chance dele se entregar. Porque, inclusive, um dos sinais que indicam que ele está tentando disfarçar o padrão é quando ele não mantém uma regularidade. Quando ele está escrevendo com a escrita normal dele, se ele não está tentando disfarçar, geralmente ele escreve com o dinamismo normal dele, e ele vai manter uma homogeneidade. Por mais que ele esteja cansado e mude um pouquinho, é uma variação muito normal, assim, muito dentro do esperado. Quando você percebe que uma hora ele escreve de um jeito, da outra ele escreve de outro, que ele não segue padrão nenhum, já começa a te dar um sinal de que ele pode estar disfarçando o padrão dele. Então, quanto mais você colocar ele para escrever, mais difícil, mais esforço ele vai ter que fazer para manter essa escrita disfarçada, porque não é o natural dele, né? Ele não está escrevendo aquilo espontaneamente, ele está gastando, vamos dizer, muita energia para fazer aquilo, né? Então, quanto mais ele tiver que escrever, ele vai precisar de mais energia, uma hora ele pode se entregar. Outra técnica também é você tentar ocupar, eu brinco que é ocupar a memória RAM dele com outras coisas. Você vai conversando, você vai distraindo, igual o pessoal fala, você transcreve para mim uma música que você gosta, fala aí o hino do seu time, porque ele vai ter que gastar um pouco da atenção dele para pensar naquilo, né, para resgatar na memória aquela letra de música, o hino do time dele, enfim, uma história, o nome dos filhos, enfim, eu brinco que ele vai estar gastando memória RAM para lembrar daquilo e pode se esquecer de disfarçar. Porque o que é que acontece? O nosso cérebro ele funciona na lei do menor esforço, vamos dizer assim. Então, qual que é o menor esforço para a gente escrever? A nossa escrita natural, certo? Então, quando a gente faz alguma coisa forçada,
A tendência é sempre o nosso cérebro tentar entrar para o automático, que é o que vai gastar menos energia, né? O que vai exigir menos esforço. Então, o que a gente tenta fazer é isso, tenta tirar o foco dele para o disfarce, do disfarce que ele está tentando fazer, para o cérebro dele voltar para o automático e ele entregar a escrita comum. Eu tenho vários exemplos de casos que uma colheita mais extensa, a parte, né, o fornecedor começou a disfarçar e para o final ele já foi se entregando. Então, assim, inclusive nas aulas eu mostro alguns desses exemplos, mas quanto mais você forçá-lo, vamos dizer assim, maior a chance de você conseguir que ele se entregue, né? Que ele não tenha sucesso nesse disfarce. E aí entra também aquilo que eu falei, os padrões pré-existentes, né? Aqueles padrões naturais que ele produziu antes. Quando ele produziu, sei lá, a assinatura da identidade dele, da CNH, de algum outro documento, ele não estava nesse estado de alerta. Ele não pensou assim, nossa, eu vou assinar essa identidade aqui diferente, porque lá, sei lá, daqui a alguns anos o perito vai usar isso aqui como padrão, então eu já preciso. Ele não pensou nisso. Então, por isso, aí entra uma das vantagens do você trabalhar com os dois tipos de padrões, não só aquele que você colheu ali, mas também aquele pré-existente, que ele tem essa a probabilidade de ser mais espontâneo. Né? Então, quando você mexe, você fala, mas engraçado, no seu padrão pré-existente aqui você assinou de um jeito, aqui você está assinando de outro. Né? Então, assim, já é Sim, outro indício de que ele está tentando disfarçar, tentando te enganar, entendeu? Então, são algumas técnicas que a gente faz, a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, vai né, com a experiência, vai desenvolvendo para tentar contornar isso. perfeito. E, pessoal, eu gostaria que vocês se atentassem bastante a isso que o Evaldo falou em relação a customizar o documento que você vai coletar esses padrões, né? Porque eu vejo muito acontecendo, profissionais, principalmente início de carreira, que utilizam modelos de outros profissionais ou de professores, né? E aplica aquilo lá indiscriminadamente para todos os casos. E perceba que pode ser uma estratégia valiosa se você adaptar a realidade do que você está buscando com o caso que você está efetivamente trabalhando. Né? Às vezes você tem ali geralmente eu já vi alguns professores, alguns profissionais utilizando alguns poemas, algumas estrofes de música que tem uma variação de letras, mas pode ser que essa variação não contemple o texto que você precisa periciar. Então, pouco vai servir esse modelo que você está utilizando. Então, se atentem a isso também. Customizar, adaptar a sua coleta é algo que pode potencializar a conclusão do seu exame para ser mais assertivo. E aí, Evaldo, agora vamos trazer para a mesa uma questão que gera polêmica. Tem gente que gosta, tem gente que acha que facilitou, outros acham temerário. Eu queria que você fizesse a comparação aí, né? Primeiro, em relação a quais são os procedimentos, né? Da mesma forma que nós fizemos com o presencial, na, na remota. Primeiro, eu quero saber se você já fez remota e tendo feito ou pensando em como fazer, quais seriam os procedimentos prévios ali antes de realizar essa coleta remota. Olha, Thiago, eu nunca fiz como perito, né? Eu nunca fiz a colheita remota. Eu já acompanhei vários casos como assistente técnico, né? Então, o perito judicial ele envia um link para todas as partes. Lá você acessa, né, a reunião como a gente está fazendo aqui agora e acompanha a realização do procedimento. Na polícia, na Polícia Civil, a gente não faz dessa forma, né? Você tem uma questão da cadeia de custódia, você tem a questão da identificação da pessoa que está fornecendo, então não é uma prática adotada na polícia. Particularmente, eu acho assim, a colheita remota está aí, né? As audiências virtuais estão aí, então a colheita remota está aí. Era uma tendência natural, e eu acho que a pandemia só acelerou esse processo, né? Você comentou da pós que nós fizemos, então foi a primeira pós que eu fiz de forma totalmente virtual. Eu acho que foi bem satisfatória, então essa questão virtual veio para ficar. Só que a gente tem que tomar cuidado o seguinte, embora essa opção da colheita virtual tenha encurtado distâncias, né? Então, se eu estou lá no Rio Grande do Sul, eu posso escolher um padrão lá no Amazonas, lá no Ceará, lá no Maranhão, né? Estou aqui em Minas Gerais, eu posso escolher um padrão no Acre. Então, essa questão virtual, ela praticamente eliminou as distâncias. Só que eu tenho receio da forma como ela é feita, porque ela pode aumentar o risco de fraudes. Por exemplo,
Você tem uma questão técnica, porque nem sempre o advogado vai ter tempo de pegar o cliente, levar no escritório dele, providenciar um computador com a webcam, enfim. O que eu já presenciei, na maioria das vezes, por exemplo, um caso que eu fiz há pouco tempo, o filho da pericianda, né, da fornecedora, era uma senhora mais velha que não sabia operar o celular para fazer uma reunião virtual. Então, ela, né, semi-analfabeta, ela não saberia acessar lá o Zoom, por mais que seja um procedimento simples, ela não sabia. Então, o filho dela teve que sair do trabalho, no horário de trabalho, né, no horário que o perito tinha agendado, foi até a casa da mãe com o celular dele. Então, ele posicionou o celular dele lá, foi na mesa da cozinha, era uma casa mais simples, não era um celular assim de alta tecnologia, então não era uma câmera com resolução tão alta, o campo de visão lá não era tão grande, mas foi o que deu para fazer. Então, você tem uma questão técnica, a pessoa pode não ter internet na hora, pode não saber operar o equipamento, enfim, então é uma primeira limitação. Outro problema que eu vejo é a questão da identificação do fornecedor. Porque geralmente, né, como é que essa identificação é feita? O perito pede que a pessoa apresente o documento de identificação na webcam e geralmente printa aquilo ali. Aí um questionamento que eu faço é o seguinte: será que esse perito conseguiria identificar através da webcam, né, através da tela do computador, se aquele documento for falso? Será que é impossível pensar, imaginar que uma pessoa poderia se passar por outra e apresentar um documento falso para fornecer o padrão? Aí eu tenho um irmão que é parecido comigo e fala: fulano, vai lá e fornece o padrão no meu lugar. Se isso é muito parecido, o perito não vai perceber que nós não somos. Né? Eu vou colar sua foto aqui na minha identidade aqui, você mostra, ele vai ver que sou eu. Então essa questão da identificação já é um primeiro risco de falha. Entendeu? Eu atuo na Polícia Civil, a gente recebe dezenas de carteiras de identidade por dia para fazer a perícia, para ver se são falsas ou não, né? Ou se foram alteradas. Ao vivo, ali, com o documento em mãos, fica razoavelmente fácil você perceber a falsidade. Né? Você verifica os elementos de segurança e identifica a falsidade em pouco tempo. Pela tela do computador, não. Né? Então, assim, a primeira falha que eu vejo, o risco de falha, é, é, é é nessa identificação. A gente teria que pressupor que a pessoa não tenha maldade de se passar por outra para fornecer. Outra precaução que eu acho que o perito tem que ter é garantir que o tempo todo ele está visualizando a pessoa que está fornecendo, a mão dela escrevendo e a folha que está sendo escrita. Por quê? Se eu perco a folha de vista, por exemplo, digamos que a filmagem está mostrando o meu rosto, igual a gente está nessa conversa aqui agora, você não está vendo a minha mão escrevendo. Quem garante que por trás da câmera não tem uma terceira pessoa que está escrevendo, preenchendo? Aí quando o perito fala assim, me mostra o formulário que você preencheu, ele pega a folha aqui, que outra pessoa preencheu atrás da câmera, e mostra a folha. Aqui a folha está aqui, o perito vai lá, vai printar a folha. Então você tem que garantir que o campo de visão ali, que você está vendo o fornecedor, está vendo as mãos dele e está vendo a folha. Essa folha não pode sair da sua vista, depois você vai printar ela e vai conferir se é o documento que você vai receber depois. Outra coisa que eu acho que seria importante depois disso é que o documento fosse enviado à via física, né? Depois, mesmo o perito tendo printado aquela folha ali durante a colheita, é preciso que a parte, o advogado, que alguém envie para ele as vias físicas daquela folha. Por quê? Tem elementos da escrita que você só vai conseguir examinar no original, tanto do documento questionado quanto do padrão. Se a pessoa tiver um método de construção, uma gênese, né, diferente para fazer uma letra, por exemplo, fazer um número, é o que o Samuel costuma chamar de construção exótica, né? Digamos que ele faz uma letra no sentido invertido. Você só vai conseguir identificar essa gênese diferente, né, essa construção exótica, para usar esse termo, se você tiver o original para ver as estrias, para ver as esquírulas, né? Então, o que eu vejo alguns peritos fazendo também é isso. Ele fala com a parte assim, escaneia e me manda, fotografa e me manda. Então, ele não vai ter o original daquilo ali. Né? Então, é um outro ponto que o perito tem que se atentar também. E uma outra dificuldade que pode ter é o seguinte, como eu falei antes, esse feeling que você tem quando você está colhendo o padrão, de às vezes perceber que a pessoa tá disfarçando, está tentando disfarçar, que ela está escrevendo de forma amorosa, mais forçada, enfim. Você corre o risco de perder esse feeling por não estar ali, vamos dizer, no tete a tete, ele não está pessoalmente com a pessoa, não está examinando. Então, assim,
Eu acho que, como eu falei, a colheita remota ela está aí, é uma realidade, né? A gente não tem como remar contra a maré, só que eu acho que ela deveria ser feita apenas em situações que o fornecedor, por alguma razão, não pudesse estar presente, porque ele está debilitado. Na época da pandemia, por exemplo, principalmente quando era idoso, você tinha que evitar esse contato, porque você tinha o risco de passar a doença para a pessoa, né? Em alguns casos, por exemplo, o que está acontecendo na Justiça Federal, você se inscreve, por exemplo, aqui em Belo Horizonte. Eu estou inscrito para atender aqui em Belo Horizonte. Só que às vezes um processo do interior, que a parte entrou com ele do interior, é distribuído para cá. E o processo tramita aqui. E o juiz nomeia um perito daqui. Né? Me nomeia, por exemplo, para fazer. Justiça gratuita, o valor é baixo. Não justifica eu ir lá no norte de Minas para colher esse padrão, porque o valor não vai cobrir. Né? O ideal seria que nomeasse um perito de lá, certo? Mas digamos que nessa situação extrema, o juiz fala assim, então faça remoto, porque não tem como bancar os custos para você ir lá, não tem alguém lá para fazer, você vai ter que fazer do jeito que der. Então, assim, né, não seria o ideal, mas aí você vai tentar fazer mantendo tentando manter essa segurança. Averiegue pelas imagens do processo, né, geralmente tem uma foto do documento da pessoa lá, se aquela pessoa que está no documento é realmente a pessoa que está fornecendo, né, peça a apresentação desse documento, mantenha esse procedimento gravado, porque se houver uma desconfiança de que houve alguma fraude, de que outra pessoa se passou pelo fornecedor, enfim, isso possa ser auditado, vamos dizer assim, né? Essa gravação possa ser revista e checada. Então, assim, é uma realidade que eu acho que deveria ser feita. Não deveria ser a regra, deveria ser a exceção, e o perito tem que se cercar de um cuidado redobrado para identificar o fornecedor, para garantir a integridade daquele documento, que é realmente ele que está escrevendo, né, e pedir o envio do original. Ele precisa ter em mãos o original para fazer os exames. Perfeito. E eu diria que essa questão da gravação, né, de se cercar desses cuidados aí para você construir uma prova favorável até para o próprio perito, para o próprio assistente técnico que está acompanhando ali, ela é válida também no presencial, né? Acho que não, nada impede que você se cerque disso também no presencial, porque por mais que você esteja ali, pode acontecer, principalmente em relação a advogados que querem influenciar ali de alguma forma para beneficiar o seu cliente, alguma ação ali de um terceiro que esteja próximo. Então, o máximo que você puder para se cercar e mitigar erros e mitigar a possibilidade do seu trabalho ser influenciado, é válido essas precauções. Agora, Evaldo, vamos contextualizar aqui uma situação que eu recebo relatos que tem acontecido muito. Na maioria das vezes, quem é designado para fazer um acompanhamento desse é o estagiário ou um serventuário da vara, onde o processo está tramitando, e às vezes são pessoas que não têm o mínimo conhecimento sobre a área técnica, né, da documentoscopia e grafoscopia. E os equipamentos também não são os mais adequados, né? Muitas vezes a gente vê ali improviso de smartphones filmando, sem o ajuste correto de tripé, né, para estar estável, sem a angulação correta, né? Porque uma coisa é você ver a pessoa assinando de longe, outra coisa é assinando de perto para ver o dinamismo e tudo mais. Uhum. Então, considerando isso, qual protocolo, né, entre aspas, você aconselharia um perito judicial seguir? Se ele liga na vara, já tenta conversar para instruir a pessoa, o que que você aconselha que esse perito ou esse assistente técnico tome de protocolo prévio para mitigar os erros? Olha, assim, como eu falei, a primeira recomendação seria que o próprio perito fizesse, né? Quando você começa a terceirizar o trabalho, como você falou, às vezes você vai mandar uma pessoa que não sabe. E você não pode exigir do servidor da vara, seja o estagiário, seja o servidor, que ele tenha esse conhecimento. Não é a função dele. Né? Ele está te fazendo um favor ali. Agora, se não houver outro jeito, né, se ele for fazer isso, eu acho que primeiro ele tem que passar as orientações de forma mais detalhada possível para esse servidor.
né? Sobre isso, olha, é importante que o fornecedor esteja sentado, numa posição confortável. Por quê? Só abrir um parênteses, dando um exemplo. Eu fui atuar como assistente há algum tempo no processo, uma colheita presencial. O perito de outro estado, ele não reside em Minas, ele agendou a perícia, tipo assim, ele se inscreveu aqui, foi nomeado aqui, o processo tramitava aqui, e agendou a colheita presencial. Quando eu cheguei lá, ele tinha mandado um preposto. Na verdade, ele pegou um correspondente jurídico, era um advogado recém-formado, que fazia esse trabalho de correspondente jurídico. Ele ligou, deve ter encontrado esse cara na internet, e pediu para o cara ir lá, para colher esse padrão. O que o cara, esse preposto queria fazer? Na mesa, no balcão da secretaria, de pé, né? Estava eu lá, o fornecedor, e ele arrancou o formulário que o perito tinha mandado para ele, com o cara de pé, falou assim: escreve aqui, no balcão apertado, gente chegando para ser atendida, que tipo assim, quando ele foi para o cantinho do balcão, o servidor estava atendendo outro funcionário. Eu falei assim: olha, não tem sentido, tipo assim, a gente precisa que ele sente, precisa de um lugar apropriado para fazer isso aqui, né? Os balcão aqui é duro, enfim. Mas aí qual que é o problema? Ele pediu alguém que não era da área, que não tinha conhecimento e não sabia como fazer o procedimento. Então, assim, já estava numa posição incorreta, provavelmente ele não perceberia se o fornecedor estivesse tentando disfarçar o padrão, enfim, ele não tinha conhecimento para fazer aquilo. Então, o ideal é que, se você fosse enviar um preposto, uma outra pessoa para fazer no seu lugar, o mínimo que se esperaria é que essa pessoa tivesse qualificação. Então, ao invés de você procurar um correspondente jurídico, procura um perito daquela região, faz uma parceria com ele, né? Faz um acordo com ele, eu não sei quais vão ser os termos, mas que ele vá lá, porque ele sabe fazer, né? Mas, enfim, voltando ao assunto aqui, se ele tiver que fazer o servidor da vaga, então mandar as orientações, tentar instruí-lo o máximo possível sobre como fazer, né? Sobre essa questão dos equipamentos, o que acontece? As varas hoje já estão acostumadas com audiência virtual. Então, talvez pudesse usar a própria sala de audiência, que já vai ter uma webcam, geralmente de uma qualidade melhor, com campo de visão mais amplo, né? Então, orientá-lo a fazer isso. Tudo isso que eu falei agora há pouco. É importante identificar corretamente o fornecedor. Então, esse servidor vai receber essa pessoa lá, verificar isso, sentar em posição confortável, adequada, e que a câmera fique o tempo inteiro, né, filmando, focalizando o fornecedor, as mãos e as folhas que estão sendo escritas, né? Eu já vi servidor, desculpa, eu já vi perito que passa as orientações para o servidor e o servidor colhe do jeito dele, sem a supervisão, ainda que a distância do perito, e tem peritos que fazem essa supervisão. Tipo assim, o servidor está lá conduzindo, né, o procedimento, mas o perito também está online assistindo e intervindo quando necessário, né? É melhor dessa forma do que simplesmente deixar o servidor, vamos dizer assim, a Deus dará fazendo sozinho. Então, assim, se for um servidor da Vale, o ideal seria agendar um horário para que o perito pudesse, ainda que à distância, estar acompanhando e orientando, tirando dúvidas, corrigindo alguma coisa que não tivesse sendo feito correto, né? Perfeito. E todas aquelas outras recomendações da filmagem, da gravação, enfim. O ideal, assim, um contexto ideal dentro dessa situação é que fosse possível ter pelo menos três câmeras, né? Uma focando no rosto, outra no papel e outra pegando o macro, das duas É, situações. Aí mas o pior é talvez, isso, é que na realidade é quase impossível ter isso. Porque, como eu falei, quando o advogado tem tempo, e pelo menos nas colheitas presenciais, é raríssimo o advogado estar presente, né? Porque geralmente ele tem vários clientes, vários processos, ele não pode parar ali horas do dia dele ali para acompanhar aquele procedimento, né? Então, da mesma forma, ele às vezes não vai ter tempo de pegar o cliente dele, levar no escritório, porque no escritório é possível que ele tenha uma estrutura melhor. Ele dispõe de um computador, de uma webcam, embora nós tenhamos muitos advogados novos que trabalham de forma independente, que ainda não tem essa estrutura física montada. Hoje em dia está cada vez mais comum, não só para os advogados, para os peritos, mas vários profissionais não terem essa sede fixa, porque os custos de manutenção do escritório são altos e essa dinâmica virtual, né, tem permitido que você trabalhe sem precisar dessa estrutura toda montada, né? Então, muitas vezes, o advogado não vai ter esse tempo, então vai ficar para o cliente. Quem que são os
as partes envolvidas nessas perícias? Geralmente são contratos de empréstimo que envolvem idosos, pessoas com pouca escolaridade, pessoas de baixa renda, né? Então elas não vão ter um celular moderno, elas não vão ter um webcam no computador, elas não vão ter um computador em casa, elas não vão ter um webcam, elas vão ter um celular mais simples, uma câmera com baixa resolução, elas não vão ter instrução, como você falou. Seria ideal ter um tripé, elas não têm. Quem é que tem um tripé em casa? Você não, né? Tipo assim, você não trabalha fotografia, você não trabalha gravando vídeos, não é um aparelho que todo mundo tem em casa, um tripé para celular. Ah, vou ter um tripé aqui, porque vai que eu preciso um dia fornecer padrão, eu preciso estar, né? Então, assim, a gente tem que pensar na realidade. No mundo ideal, né, teria várias câmeras em alta resolução, aquilo ali gravado, né, a pessoa, você orientaria, a pessoa entenderia. A pessoa precisa imprimir. Uma outra coisa que eu vejo também, mas por exemplo, a pessoa precisa imprimir um formulário. Nem todo mundo tem uma impressora em casa, né? Mesmo quando se pede para a pessoa escanear escaneia esse documento e me manda. Como eu falei, o ideal seria que enviasse o original. Quem tem scanner em casa? Se não é alguém que trabalha com isso. Esse idoso aí que foi vítima de um empréstimo fraudulento, ele tem um scanner em casa, uma impressora. Outra coisa é o seguinte, quando a justiça é gratuita, eu até estava discutindo isso há um tempo atrás com um colega meu, as partes, quando elas são assistidas pela justiça gratuita, elas não têm que ter gasto nenhum com o processo. Elas não têm que pagar as taxas do processo, elas não pagam a perícia, e elas não são obrigadas, inclusive, a pagar a impressão do formulário. Se ela vai na lan house ali, o cara vai cobrar R$ 1 por folha. Ela não é obrigada a pagar para escanear, ela não é obrigada a mandar o SEDEX com AR para o perito para ele rastrear. Né? O caso que eu fiz, a cliente gastou quase R$ 80 com o SEDEX foi e voltou. Porque o perito ele morava numa chácara, ele não morava dentro da cidade. O local que ele morava, o correio não ia. O carteiro não ia até a casa dele. Então ele tinha que ir até a agência buscar. Ele não foi lá buscar, o documento voltou. Então a parte gastou, né, R$ 80 para mandar o SEDEX e o documento voltou. Aí tinha que mandar de novo. Quem ia bancar isso? Então, assim, é uma outra questão que os advogados podem questionar também. Falar, olha, meu cliente não tem condições de arcar com custo de impressão, de correio. Ah, Evaldo, mas é um valor baixo? Baixo para quem? Né? Para quem vive de salário mínimo, você vai tirar R$ 80 para mandar um SEDEX? Entendeu? Então, assim, são várias questões que eu, Evaldo, particularmente, defendo que a colheita remota deveria ser uma exceção. Ela existe, é uma ferramenta, tem que saber que ela está aí, pode ser usada, mas ela não deveria se tornar a regra, porque você falou a questão de mitigar os erros, né, Tiago? Qualquer procedimento é sujeito a erros. A colheita presencial está sujeita a erro. Só que eu acho que quanto mais camadas de segurança você introduz no procedimento, você minimiza essa chance de erro, né? Então, a colheita presencial, ela minimiza, é lógico que tem que ser feita com critério, tem, né, tem protocolos, né, procedimentos a serem seguidos, mas eu acho que ela minimiza os erros em relação à colheita remota. Perfeito. Eu compacto da mesma linha de raciocínio, né? Hoje, com o que nós temos à disposição para trabalhar a questão remota, eu vejo muito mais temeridade, né? Muito mais insegurança do que, obviamente, a presencial. Mas, como você mencionou, tá aí, a gente tem que conviver e precisa usufruir disso. Mas talvez uma forma de você não precisar passar pelos famosos perrengues, né, pelas dificuldades da profissão aí, seja você buscar, eu sempre falo isso, principalmente se estiver em início de carreira, domine primeiro a sua região, né, o seu tribunal de atuação, para depois pensar aí para outros estados, porque vende-se muito a questão da liberdade geográfica. Beleza, você pode redigir seu laudo estando em Paris, estando em Nova York, e está fazendo um laudo aqui para BH, para Goiânia. Mas nesse ponto eu acho uma profissão extremamente vantajosa, né? Você não precisa ter uma sede fixa, um lugar fixo. Mas, por outro lado, você precisa se cercar da segurança, por exemplo, de uma coleta. Você precisa se cercar da segurança de você conseguir intervir caso você cometa algum erro, você se deslocar e ir lá falar com o próprio juiz, com os assessores dele, você conseguir ali, de alguma forma, estar mais próximo, mais palpável, né, da situação que você está convivendo.
E aí sim, depois que você ganha uma, uma experiência maior, né? Você atingiu um nível, um patamar diferente na sua carreira, você tem recursos financeiros, que você tem recursos técnicos o suficiente, aí você se predispõe a fazer trabalhos em outras comarcas, tá? Essa é a minha opinião, para que você possa evitar os erros, né? Ou diminuir a possibilidade deles. E aí, para encerrar, Evaldo, para eu não tomar muito seu tempo, já quero te agradecer pela disponibilidade de tempo aí, porque eu considero o nosso tempo como o maior ativo que nós temos, né? O tempo ele é muito precioso, então já quero te agradecer aí. Já quero que você que está nos assistindo deixe nos comentários aí qual é a sua opinião, se você é favorável à coleta remota, se você prefere a presencial, ou se você já chegou a fazer, né? Se teve algum problema, comenta aí que certamente vai ser muito importante para quem estiver precisando dessas informações. E aí, para encerrar, eu queria que você comentasse, Evaldo, sobre o seu módulo, o módulo o qual você será titular na pós-graduação prática, o que que você pretende abordar e a metodologia ali, o que que você vai mostrar para o pessoal em relação à documentoscopia. Então, Thiago, o meu módulo vai ser, né, como você falou, sobre documentoscopia. Então, o que eu pretendo trazer são vários casos reais, exemplos práticos, para exemplificar os conceitos da documentoscopia. Então, nós vamos falar muito sobre alteração de documentos, de montagem, né, de técnicas para exame de documentos, né, e eu pretendo fazer isso de forma bem ilustrada, bem exemplificada, que eu acho que fixa mais, né? Então, quando eu falar, nossa, um documento que foi montado, vou dar exemplos, quais vestígios nos indicam que um documento foi montado. A gente vai falar muito de contrato, de promissória, de cheque, de recibo, sobre datação de documentos, enfim. Eu pretendo abordar todos esses conceitos da documentoscopia, né, principalmente com foco nas alterações documentais, né, que a gente se depara todo dia aí na realidade da perícia judicial, e trazendo isso, todos esses conceitos, de forma bem exemplificada para facilitar a compreensão, facilitar a fixação do conteúdo e trazer isso, um pouco dessa experiência. Né? Eu já sou perito criminal há 17 anos e atuo na esfera judicial há 11 anos, então, assim, acho que eu tenho um pouquinho de bagagem de alguns bons exemplos para trazer para os nossos alunos aí. Perfeito. E para encerrar, eu faço essa pergunta para a maioria dos professores que tem alguma carreira em algum órgão público ou em alguma divisão que proporcione experiências diferentes do que a maioria da sociedade vive, né? Eu pergunto principalmente para os professores que viveram uma realidade militar no Exército ou na Polícia Federal, e eu queria que você pudesse trazer aqui esses anos, essas experiências suas na polícia, se você pudesse resumir em uma palavra, uma frase, o que que você viveu de experiência, o que que você pôde absorver que impactou a sua vida, que fez você virar a chave em algum momento, que você possa compartilhar com a gente aqui. Olha, Tiago, na perícia criminal, né, principalmente, a gente só convive, a gente só é chamado quando a coisa está ruim. Eu brinco assim, né, você falou que teve bebê agora há pouco. Ninguém fala assim, ah, nasceu um bebezinho lindo, vamos lá fazer uma perícia para ver o bebê lindo. É sempre. Eu trabalhei 10 anos como perito de local de crime, né, então vi muito homicídio, muito acidente de trânsito. Né? É, a gente. Acho que no meu caso, o que eu aprendi nesses 17 anos de perícia criminal e 11 de perícia judicial, a gente convive com as pessoas, vê a história, vê o sofrimento, né? Mas, por outro lado, o consolo a gente pode tentar levar alguma coisa, tentar levar a justiça, né? Depois daquela coisa ruim que aconteceu, se você consegue solucionar aquilo ali, você minimiza um pouco o sofrimento, né? Então, tanto na perícia criminal, quando alguém perde um ente querido que foi assassinado, ou mesmo na perícia judicial, quando alguém, um bem que levou a vida inteira para conquistar, e às vezes por uma fraude corre o risco de perder. Então, quando a gente consegue corrigir isso, pelo menos do ponto de vista da perícia, né? O nosso papel é uma parte nesse processo todo, né? O perito não faz tudo sozinho, mas eu acho isso. Eu acho que tudo isso serviu para ver a importância do nosso trabalho, qual que é a real importância do perito. O que eu sempre falo para os alunos é o seguinte: a perícia, seja criminal ou judicial, né? Ela não existe para dar dinheiro para o perito.
O papel do perito no processo não é receber honorário, é contribuir para a justiça. Então, a gente tem que ter em mente que a nossa primeira responsabilidade é oferecer um bom trabalho para tentar corrigir aquele problema ali, né? Dar a nossa contribuição para corrigir aquele problema ali, para que a justiça possa ser feita ao final. Então, acho que assim, desse tempo todo, como perito criminal judicial, acho que o aprendizado fica isso. A gente, a noção da importância do nosso trabalho, da responsabilidade do trabalho do perito, seja o perito criminal, seja o perito judicial. Perfeito. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Façam esse vídeo chegar a mais pessoas, porque certamente vai contribuir para esclarecimentos, principalmente para quem está começando agora, e para, por que não, ajudar quem já atua aí há um determinado tempo, certo? Evaldo, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua presença e pelos seus conhecimentos aqui. Espero que vocês tenham gostado muito. Até o próximo vídeo. Eu agradeço, Thiago, o convite e agradeço aí. Um abraço para todo mundo que está nos assistindo. Com Deus.